Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para gravar, transmitir a mensagem de Páscoa nesse domingo de Páscoa. Espero que você tenha passado um domingo extremamente abençoado com a sua família, com seus entes queridos, com as pessoas da sua casa. Sei que nesse período de quarentena e de reclusão e já tantos dias, existem tantas pessoas passando por dificuldades, né? E principalmente essa questão do isolamento tem criado inúmeras situações. E é por isso que a gente tem tentado aqui nessas mensagens trazer sempre mensagens de edificação, de esperança, de ânimo, de motivação. Também nos nossos cultos de quarta-feiras, que chamamos de culto de doutrina, a ideia é sempre estar trazendo um ensinamento teológico, mas doutrinário para as pessoas que estão nos acompanhando. E também nossas devocionais diárias no livro de Provérbios, que são gotas de esperança, gotas de sabedoria, né? Palavras que vêm do alto e são versículos tão práticos e específicos que parecem que foram escritos para o momento que a gente está vivendo. Então, nós temos procurado o máximo trazer essa palavra e esclarecimento da parte de Deus para todos nós. É um momento de reflexão, né? É um momento de aprendizado para todos nós. Nós estamos aprendendo. Hoje mesmo estarei gravando com esse microfone de ouvido, porque algumas pessoas têm reclamado da conexão e também do áudio, que tem travado. Então foi me dado essa ideia, né, e eu gostei e vamos ver se fica melhor assim a captação do som, da imagem. Estou colocando o celular também de uma outra forma, de uma outra posição, para que possa ao máximo permitir uma melhor qualidade de som e de imagem para você. Mas o mais importante é o conteúdo da palavra de Deus. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E não apenas ouvir e estudar, mas ser, acima de tudo, praticante. Como a própria Bíblia assim nos orienta, não é verdade? E hoje eu não teria como não ler outro texto a não ser o texto da Páscoa, no livro de Êxodo, capítulo 12. Na gravação que nós fizemos ao vivo pela manhã, eu acho que eu citei errado, eu citei Êxodo capítulo 11, mas o texto é Êxodo capítulo 12, versículo 12. Só que para que a gente possa entender todo o conteúdo e a riqueza desse texto, eu vou ler a partir do verso 1. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será por sinal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a casa de cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comerei, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor.
É interessante, né, que o texto termina dizendo que a Páscoa é do Senhor. Essa palavra Páscoa vem de um verbo hebraico chamado pachá, que significa passar sobre ou passar por cima. Aqui era quando o anjo da morte iria visitar os filhos do Egito, e todos aqueles que não tivessem nos seus umbrais das suas casas o sangue nas vegas, nos umbrais das portas, o anjo da morte entraria nas casas e mataria um egípcio, o primogênito desses egípcios e também dos hebreus. Mas, obviamente, os hebreus obedeceram pela fé, né? Como a Bíblia sempre fala, o justo viverá pela fé. Deus, às vezes, gosta de nos testar, dando ordens que aos nossos olhos são estranhas, ou até mesmo absurdas, como ele mandou Abraão sacrificar o seu único filho, Isaque, em holocausto. É tão bonito, né, contar essa história, mas se você lembrar, era o filho amado, né? Abraão tinha tido um filho com a serva dele, Agar, Ismael, de onde surgiram os islâmicos, né? Os povos árabes, islâmicos, palestinos, são todos descendentes de Ismael. Mas o filho do coração era o filho de Sara, sua esposa legítima, e esse era o único filho, Isaque. E Deus manda Abraão sacrificá-lo. Interessante que Deus tinha tirado Abraão da região de Ur, dos caldeus, que era uma região pagã, idólatra, que oferecia sacrifícios humanos. E esse Deus a quem Abraão conheceu e serviu e amou e tinha honrado e estava honrando, jamais aceitou sacrifícios humanos. Mas agora Deus pede para Abraão fazer esse sacrifício de Isaque. A gente sabe que era um teste, mas Abraão não sabia. O livro de Hebreus fala que Abraão, pela fé, acreditava que Deus era capaz de ressuscitar seu filho dentre os mortos. Ou seja, Abraão iria sacrificar Isaque. E quando tudo estava pronto, Isaque percebeu. E Isaque falou: olha, pai, está aqui o holocausto, está aqui a madeira, o altar, mas cadê o animal? O animal do sacrifício. E a resposta de Abraão foi interessante. Jeová Jireh, Deus proverá. Meus queridos, a Páscoa é para nos lembrar desse Deus maravilhoso, o Deus da provisão. Uma das características importantes que a Páscoa nos traz é exatamente essa. Deus é quem provê tudo para nós. Mesmo que você tenha seu emprego, seu salário, ou se você é autônomo, depende das vendas, mesmo que você tenha alguma renda, aposentadoria, recursos financeiros adquiridos por herança ou fruto do seu trabalho, você jamais deve esquecer que a nossa provisão vem do alto. O pão nosso de cada dia é Deus quem está nos céus. E quando Abraão foi sacrificar o seu filho ali, Deus disse para ele: não, Abraão, você não precisa sacrificar, era apenas um teste. E naquele momento apareceu um animal. O Deus da provisão já tinha providenciado tudo isso. Não só para Abraão, mas para mim e para você. Sabe como? 2000 anos depois, eu não sei se você lembra, Abraão estava nas montanhas de Moriá, quando ele foi sacrificar o filho dele. E Deus não permitiu. 2000 anos depois, naquelas montanhas foi construída uma cidade chamada Salém. E o rei Davi conquistou essa cidade e mudou o nome dela de Salém para Jerusalém. Jerusalém, fundamento da paz. E agora, 2000 anos depois, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele estava sendo sacrificado no Monte Gólgota, também conhecido como o Monte da Caveira. Mas o que é interessante é que esse monte fica nas montanhas de Moriá. Há 2000 anos atrás, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele. Sabe por quê? Porque era o próprio Deus
que iria sacrificar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos perdoar, nos purificar e nos salvar. Jesus é a provisão de Deus, é a provisão para todos os povos, para todos os que creem. A Páscoa nos ensina sobre a providência, mas também ela nos ensina sobre soberania de Deus. Deus é quem escolhe as formas. Não é interessante ali que os judeus eles tinham que acreditar na palavra de Deus dada a Moisés, de sacrificar um animal e colocar o sangue desse animal nas portas, nos umbrais, nas vergas de suas portas? Olha, quem escolheu isso não foi o povo. Né? Talvez o povo escolheria simples, né? Menos pura, não tão nojenta, não tão asquerosa, matar um animal, colocar sangue na porta. Quem já viu isso? Mas essa foi a maneira que Deus escolheu, didaticamente, pedagogicamente e também para que as pessoas acreditassem que um dia o seu filho derramaria o sangue dele numa cruz de madeira. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então aqui é a soberania de Deus nas escolhas. Da mesma maneira que Deus escolheu Jacó e não Esaú, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que Deus escolheu Davi e não Saul, e tantas outras histórias que nós poderíamos falar. Deus escolheu você para que você pudesse ser dele, para que você pudesse adorá-lo na beleza da sua santidade, para que você pudesse amá-lo, conhecendo os seus desígnios. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E quando a gente entende da palavra de Deus, conhece a sua palavra, a gente percebe quanto Deus é zeloso, cuidadoso para com seu povo. Como Deus nos protege. Nenhum hebreu, naquele dia que o anjo da morte visitou o Egito, nenhum hebreu morreu. Nenhum hebreu foi ferido. O povo de Deus foi preservado, foi cuidado, foi protegido. Porque a Páscoa também fala de soberania. É uma festa para nos lembrar do Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas é uma festa também para nos lembrar do Deus soberano. Todas as coisas estão debaixo do controle poderoso das mãos do Senhor. E isso, gente, é para nos trazer segurança. É Deus quem protege as nossas vidas. É Deus quem protege a sua família. É Deus quem protege a sua casa. É Deus quem protege o seu negócio, o seu trabalho, a sua saúde. É sempre Deus. Tudo começa e termina com Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E essa Páscoa também ela vem nos ensinar uma grande verdade, que Deus é um Deus de propósitos. Deus não age de impulso, Deus não é pego de surpresa, Deus não tem um plano B, C, D. Deus não vai ficar numa encruzilhada pensando o que vai fazer. Muito pelo contrário. Tudo já foi determinado e escrito no seu livro. Mas Deus, ele tem propósitos eternos, propósitos maiores e melhores do que os nossos. Nessa Páscoa, tudo apontava para a obediência do povo em humildade, pela fé, acreditando naquela palavra que Moisés assim trouxe ao povo, acreditando que aquele sacrifício do animal, que o sangue nas portas, tudo isso, traria salvação, libertação, proteção. Olha que coisa fantástica. Deus tem sempre propósitos, e os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Aquele povo de Israel, eles eram escravos no Egito, e eles queriam apenas a sua liberdade. Mas além de trazer a liberdade para aquele povo,
Deus já tinha preparado uma terra que mana leite e mel. Mas além de ter essa terra que mana leite e mel, Deus escolheu aquele povo para trazer a sua lei, os seus mandamentos. E através do povo de Israel viria o nosso Messias, o nosso Salvador, o ungido, dos milhares o escolhido para mim, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. O que é que esses elementos da Páscoa então nos ensinam? Por que Deus escolheu então, já que ele tinha os seus propósitos, os seus planos? Deus é soberano, Deus é o Deus da providência. Veja, alguns desses elementos naquela cultura ficava mais simples deles entenderem. Mas eu vou tentar explicar aqui para nós, começando com o cordeiro. O cordeiro, ele significaria ali o preço da redenção. Essa palavra redenção é mais ou menos como se alguém tivesse sido sequestrado e o sequestrador tivesse cobrado ou exigido um preço pelo resgate, para te libertar. Da mesma maneira que Faraó não queria libertar os escravos, né? O pecado tem um preço terrível em nossas vidas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No livro de Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A nossa dívida com Deus era uma dívida impagável. Nada que o ser humano fizesse seria capaz de conseguir quitar essa dívida, de pagar o preço pela redenção. Então Deus soberanamente, maravilhosamente, no seu plano eterno, escolheu o seu único Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para ser o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no livro de Êxodo, o Cordeiro seria morto, e com a sua morte, com o seu sacrifício, aquela família seria poupada. Da mesma maneira, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto há 2000 anos, numa cruz terrível no Monte da Caveira. Mas com a sua morte, ele conseguiu pagar o preço da nossa redenção. O Cordeiro foi o preço pela nossa redenção. O outro elemento que nós vemos nesse texto aqui de Êxodo, além do Cordeiro, são os pães asmos, que são pães sem fermento. O fermento, ele levedava toda a massa, mas nesse momento o povo não teria tempo de esperar a levedura, o fermento agir. Então eles iriam comer às pressas aquele pão, né? E isso simbolizaria a libertação de Deus, como Deus poderosamente libertou aquelas pessoas, a tal ponto que eles ficaram, como diz o salmista lá no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, né? A nossa voz de júbilo. Então se ouvia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Aqueles pães simbolizariam para eles a libertação de toda a escravidão, 400 anos de escravidão. Tem muita gente que ainda está preso por algum pecado. Existem pecados que são escravizadores, alguns vícios, né? Algumas paixões, como muitas vezes a luxúria, né? Hoje a pornografia tem escravizado muita gente, vícios sexuais, bebidas, drogas, o amor ao dinheiro exageradamente, tantas outras coisas que eu poderia estar citando aqui que tem escravizado muitas pessoas. Esses pães simbolizariam que Cristo é o nosso pão da vida. Ele é o pão nosso de cada dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. É para que você possa crer nessa palavra, comer desse pão. Lembra que na ceia nós fazemos exatamente isso? Nós comemos o pão e bebemos do cálice, lembrando do sacrifício de Cristo, mas não só lembrando, mas tendo o privilégio de sentar na mesa do Rei,
Lembra quando o rei Davi conquistou Jerusalém e aí ele dá uma festa? E assim que ele dá uma festa, ele sobe ao trono e ele pergunta: será que ainda tem alguém vivo da casa de Saul? E ele manda procurar se existia algum descendente de Saul, porque todos estavam mortos. E aí encontram um filho de Saul que era aleijado, chamado Mefibosete. E quando Davi traz Mefibosete para o palácio, ele não quer entrar na corte, ele não quer ir para o banquete. Ele viveu durante muito tempo mendigando nas ruas e não se achava digno de estar ali junto do rei. E Davi manda dar banho, colocar roupas nele e traz ele para sentar ao lado da mesa do rei. E quando Mefibosete, todo envergonhado, não querendo estar ali, Davi traz uma grande lição, dizendo: olha, quando você está sentado na mesa do rei, ninguém olha para suas pernas, ninguém olha para sua condição, ninguém olha para sua pobreza, ninguém olha para o seu estado. Todos vão olhar e vão dizer: este senta na mesa do rei. Este tem o privilégio de sentar e comer do pão da mesa do rei. Todos nós, queridos, éramos como Mefibosete, aleijados, imundos. É isso que o pecado faz em nós. Por isso que Cristo veio não só pagar o preço do resgate, mas ele veio trazer total libertação, para que você possa comer um pão novo, um pão vivo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. O terceiro elemento são as ervas amargas. E essas ervas amargas eram para o povo de Israel lembrar da opressão, que eles sofreram no cativeiro do Egito, para lembrar como aqueles anos de escravidão eram terríveis. E é interessante que depois que Deus libertou esse povo, abriu o Mar Vermelho, mandou o maná, que era aquele pão que caía do céu todos os dias, o livro de Números fala que eles ficaram com saudade do Egito. Diziam que no Egito eles tinham fartura de comida, que comiam figos, mel silvestres, queriam comer carnes. E é aquela passagem lá das cordonizes que Deus com ira mandou muita carne para que eles pudessem comer. O pecado, ele causa esse efeito. Muitas vezes ele nos dá uma visão distorcida, muitas vezes esquecendo de como era terrível viver na escravidão do pecado. Talvez algumas pessoas estão tão acostumadas com a liberdade que não sabem mais usar a liberdade e acabam caindo na libertinagem. Toda liberdade traz grandes responsabilidades e uma grande preocupação de a gente não mais estar cedendo às tentações, não mais estar sendo enganado pelo canto da sereia, não mais se deixar levar pelas coisas que não agradam a Deus. Essas ervas amargas eram extremamente amargas, mas isso era para trazer à lembrança aquilo que trouxe muita dor, muito sofrimento e muita morte ao povo de Israel. Para nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança. É isso que o livro de Lamentações nos lembra. Ao invés de comermos dessas ervas amargas, lembre do sacrifício de Cristo por você. Lembra do que ele passou na sexta-feira da paixão por conta do meu e do seu pecado. Lembra que tantas dores foram causadas no nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio ao mundo trazer a libertação. Ao invés de nós coroarmos com uma coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Depois dele passar uma noite sendo esbofeteado no seu rosto, os soldados romanos colocavam um capuz no rosto dele, batiam no rosto e diziam, zombando: você não é profeta? Por que você não adivinha agora? Profetiza o nome do soldado que está te espancando. Você já notou que no nosso rosto a gente não aceita que ninguém bata, nem nossos pais a gente permite que eles batam no nosso rosto? É uma área sagrada. E bateram, e bateram, e bateram,
várias vezes no rosto do Senhor Jesus. Antes de eles estarem esbofeteando, eles também já tinham dado algumas chicotadas nas costas de Jesus. 39 chicotadas. E o chicote daquela época não é como o chicote do zorro, que deixa uma marca. Os chicotes do período de Cristo eram chamados de frago, que é daí que vem a palavra flagelo, ou autoflagelação. Os chicotes, eles eram feitos de couros com várias tiras. E em cada ponta dessas tiras tinha osso e vidro, porque a ideia não era marcar a pele. A ideia era fixar na carne e arrancar. Eles batiam de lado, fixavam nas costas e arrancavam um pedaço da carne. 39 chicotadas. Imagina como ficou as costas do nosso Salvador. Eles colocaram um manto por cima, mas não colocaram aquele manto para aliviar a dor. Pelo contrário, quando aquele manto grudou na carne com sangue, eu não sei se você já teve uma ferida no braço e teve que passar gaze ou um pano, e na hora que a gente vai tirar aquela gaze ou aquele pano fica grudado, fixado, e mesmo usando água oxigenada ou algum outro meio, aquilo não sai, você vai ter que arrancar como se fosse um velcro. Eles colocaram aquele pano nas costas de Jesus e arrancaram. Você imagina a dor física. Os espinhos que foram usados para fazer aquela coroa são conhecidos hoje lá em Israel como os espinhos de Cristo. Eles têm em média de 15 a 20 centímetros. Você imagina aquela coroa cravada na cabeça de Jesus. Você já passou uma noite com espinho no pé? Já tentou dormir com espinho no pé? Você não consegue. Você vira para um lado, vira para o outro, o pé fica latejando, bota o pé para cima, bota o pé para baixo. Não tem como dormir enquanto não se tira aquele do nosso pé. Cravaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Salvador. Fizeram com que ele carregasse uma cruz de madeira tão pesada que ele não aguentou, e precisou da ajuda de um sirineu. E no Monte da Caveira crucificaram com pregos enormes, mais ou menos desse tamanho, nos braços e nas pernas. Quando Jesus teve sede e pediu água, ao invés de água colocaram vinagre. E um soldado romano, ainda depois da sua morte, cravou uma lança do seu lado, de onde saiu água e sangue. A boa notícia, meus queridos, é que todo o amargor dessa morte, todo o amargor do pecado que estava sobre Cristo, do mundo inteiro, do meu, do seu, de todos da humanidade, Cristo não ficou ali por conta dos pecados. Ele ficou ali pelo amor que ele tinha por mim e por você. Foi o amor de Deus e o amor de Cristo que levaram Jesus àquela cruz terrível. Tem muita gente que sofre e está sofrendo. No Brasil e no mundo nós temos tido muitas mortes por conta desse coronavírus, infelizmente. Vidas ceifadas, vidas preciosas, muitas pessoas enlutadas. Talvez alguns familiares devam estar se perguntando: onde está Deus? Por que Deus não faz algo? Por que Deus permitiu a morte do meu ente querido? Por que Deus não se manifesta? Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar que ele viu o seu único filho, o seu unigênito, morrer naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar e para nos purificar. Por isso que o último elemento aqui desta Páscoa é o sangue. O sangue dos animais mortos eram colocados nos umbrais da porta. O sangue no Antigo Testamento ele tem o poder da expiação. A expiação significa apagar, cobrir, perdoar totalmente os nossos pecados.
todos os nossos pecados já foram perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, o sangue ele tem o poder da vida. Tanto é que o povo era até proibido comer qualquer comida com sangue. Uma galinha, cabidela, um sarapatel, etc. Uma mulher, quando estava no período da menstruação, ela não podia ir para o tabernáculo nem para o templo, porque não seria um sangue oferecido em holocausto a Deus. O sangue, que era esse elemento tão vital da vida, e ainda hoje é vital nos hospitais, nas mesas de cirurgia, nas transfusões, ele aponta exatamente para o sangue de Jesus, o sangue da expiação. Se o cordeiro é o sacrifício, os pães asmos, a libertação, as ervas amargas, o efeito do pecado, o sangue é a expiação dos nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós somos justificados pelo sangue da expiação, pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Páscoa, para todos nós, é a morte, mas acima de tudo, é a ressurreição. É a vida que Cristo compartilha conosco. No terceiro dia, no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. E um hino maravilhoso diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está segura nas mãos de meu Jesus, o nosso Salvador. Boa Páscoa! Saiba que Deus é soberano. Deus é o Deus da provisão. E Deus tem propósitos maiores e melhores do que os nossos. Na minha, na sua vida, na vida das nossas famílias. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Santo e eterno Deus, muito obrigado pelo teu grande e infinito amor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua boa mão está sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te oramos, ó Deus, pela proteção, pelo cuidado, pelo livramento desse vírus, mas principalmente por um vírus ainda pior, chamado de pecado. Possamos, ó Deus, estar nos santificando. Que possamos, ó Deus, estar realizando os teus propósitos, não apenas sendo ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa o nosso lar, as nossas vidas, e usa cada um de nós para o louvor da tua glória. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Gente, deixa eu só dar uns avisos bem rapidinho. Quarta-feira, 20 horas, 8 horas da noite, nosso culto de doutrina. Eu ainda estou recebendo sugestões. Se você tem algum assunto doutrinário que é do seu interesse, manda para mim, manda as perguntas e a gente vai estudar na quarta-feira, ok? Hoje de manhã eu lembrei do aniversário, aqui no nosso caso da Castelo Forte, da nossa irmã Kleine Sá, mas também queria lembrar, fui avisado, tinha esquecido, foi hoje também o aniversário da nossa irmã Lady Claire. Então também vamos mandar mensagens, ligar para a nossa irmã Lady Claire. E ontem foi aniversário de Paulinho, filho do nosso querido Rafael, né? Então, Paulinho, Lady Claire, Kleine, se tem mais alguém que eu esqueci, me perdoe, mas oramos por todos os aniversariantes, né? Que a boa mão de Deus esteja sobre eles e sobre nós, ok? Deus abençoe, boa noite a todos.